Essas imagens mostram pessoas que, na maioria das vezes, saíram da terra natal em busca de uma oportunidade. Só que no decorrer da estrada rumo à conquista de um sonho, elas foram enganadas, exploradas, escravizadas. Tiveram roubadas a própria dignidade humana e a liberdade. Lamentavelmente, uma parte da população brasileira ainda se submete em razão dessa discriminação histórica e estrutural que nós temos no Brasil, fruto da nossa imensa desigualdade social e que algumas pessoas, alguns empregadores se valem dessa situação para explorar outras pessoas, e isso é considerado escravidão contemporânea. A lei brasileira explica que, para se configurar trabalho escravo, são necessários 4 elementos: condições degradantes de trabalho, trabalho forçado, jornada exaustiva e servidão por dívida. Mas, recentemente, no dia 16 de outubro, o governo anunciou mudanças significativas na definição do trabalho análogo à escravidão, através da Portaria 1129, publicada no Diário Oficial. De acordo com o documento, é necessária a comprovação da submissão do trabalhador sob ameaça de punição com o uso de coação e se o trabalho for realizado de maneira involuntária, além do cerceamento de liberdade. O que a portaria tenta fazer é esvaziar o conceito de trabalho escravo. Essa portaria é um absoluto retrocesso. Aqui no Brasil, de 1995 a 2017, mais de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao de escravo. E até agora, a expectativa é de que ainda existam cerca de 160 mil pessoas vivendo nessas condições. 95,5% das pessoas resgatadas são homens. Do total, 33% são analfabetos e 39% chegaram a cursar apenas os primeiros anos do ensino fundamental. Aí a pessoa vai apostando que é um investimento. Daí chega lá, ela vai estar dormindo naquelas condições de não ter um banheiro adequado, isolada no meio de fazendas que elas nem sabem onde estão. Alguém deixa ali de carro e vai embora, ou deixa o ônibus e vai embora, eles não têm como sair. Para onde você vai? Qual é a direção da estrada? Qual é a direção da polícia? Sabe quantas pessoas morrem com relação a essa situação no Brasil? Milhares. E a gente sequer fica sabendo. Em nota, o ministro do Trabalho afirmou que a portaria aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado, ao dispor sobre os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo. Mas, ao contrário do governo, órgãos oficiais, instituições não governamentais e membros da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo repudiaram a decisão. É uma leitura muito errada, tendenciosa, dizer que essa portaria agora sim explica o que é degradância e o que é jornada exaustiva, porque essas são as questões. A pergunta é, e o que é isso? Além da repercussão negativa dentro do Brasil, a portaria do governo foi criticada por órgãos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho e a Organização das Nações Unidas. A portaria vai de encontro àquelas regras que estão contempladas dentro de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. E nós imaginamos que isso, sem dúvida alguma, vai repercutir de maneira negativa, comprometendo a imagem do Brasil, que já foi, né, até pouco tempo atrás, um dos grandes exemplos no combate ao trabalho análogo à condição de escravo. Além da imagem negativa, o Brasil pode se prejudicar sob o ponto de vista econômico. O Brasil passa a não seguir regras, né, de qualidade na produção, né, e, consequentemente, há parceiros internacionais que podem não firmar acordos de comércio ou podem abandonar acordos de comércio por conta dessa conduta. O próprio Ministério Público do Trabalho considerou ilegal essa nova portaria que altera a fiscalização do trabalho escravo no Brasil. De acordo com o órgão, isso fere o Código Penal, convenções internacionais e inclusive a Lei de Acesso à Informação. O Ministério Público do Trabalho informou que vai entrar com medidas extrajudiciais e judiciais junto com entidades públicas e privadas para solicitar a revogação da portaria. Hoje mesmo, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma decisão provisória anulando a portaria. Agora, a revogação definitiva depende do julgamento da ação no plenário da Corte. É um retrocesso institucional lamentável para o Estado brasileiro, uma exposição desnecessária
da República Federativa do Brasil no Concerto das Nações, né? É uma nódoa, né, numa política pública exitosa. O povo brasileiro merece mais proteção e dignidade. É isso.